Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e no vídeo de hoje vamos estudar os capítulos 10 a 13 de 1 Crônicas. Curte aqui, compartilha no final, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e não se esqueça de acessar o site pastoredilson.com para você se associar ao Maximize, se tornar um parceiro nosso e desse projeto do Bíblia Todo Dia. Aqui nós finalmente passamos a fase das genealogias do livro de Crônicas e vamos começar a reviver as histórias dos reis de Israel. Vale lembrar mais uma vez que essa história de Crônicas está sendo contada para o povo que voltava do cativeiro da Babilônia. Então nós vamos ver uma perspectiva diferente, um alvo diferente, por exemplo, da mesma história contada em 1º, em 2º Reis e nos livros de Samuel. Lá em 1º e 2º Reis, em Samuel, o autor mostrou um pouco de como os erros dos reis foram trazer consequências nas gerações posteriores, culminando com o exílio, culminando com o cativeiro na Babilônia. Aqui nós temos uma ênfase para o povo que estava voltando dos feitos, das grandes realizações desses reis. E cada vez que um erro aqui é ressaltado, a Bíblia mostra a consequência que esse erro trouxe sobre a vida da pessoa que o cometeu. São apenas dois aspectos diferentes, duas ênfases diferentes de uma mesma história. Quando nós olhamos para o capítulo 10, é interessante perceber que a história de Saul aqui é muito resumida, concentrando-se especialmente em sua morte quando ele guerreou contra os filisteus. O livro é claro ao mostrar que ele não obtivera êxito militar. Em 1 Crônicas, no capítulo 10 e versículo 1, a Bíblia diz: "E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa." Posteriormente, esse curto capítulo resume alguns erros graves de Saul e enfatiza que Davi, o personagem principal de 1 Crônicas, foi levantado rei pelo próprio Senhor. A Bíblia diz em 1 Crônicas 10, 13 e 14: "Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé." O capítulo 11, então, começa a descrever esse reinado de Davi. Perceba que o autor de Crônicas omite o tempo em que Davi fugia de Saul e também muitos de seus erros na jornada. A intenção não era esconder essas falhas, até mesmo porque o autor sabe que qualquer pessoa que lesse naqueles dias também tinha acesso aos livros de Samuel. Na verdade, o que o escritor estava inspirado por Deus a fazer era ressaltar as proezas de Davi, de onde viria o próprio Messias, para animar novamente um povo que chegou de um cativeiro sem muitas esperanças e mostrar como seus antepassados já foram heróis e já fizeram coisas grandes em Israel. Precisamos também, com o exemplo deles, aprender com os heróis do passado a realizar grandes coisas também na nossa geração. A Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 11, e versículos 1 a 3, "Todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante." Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Daqui por diante, nós vamos ter a descrição de como Davi sai de Hebrom e conquista Jerusalém, que passa a ser chamada Cidade de Davi. E mais na frente, no versículo 9, a Bíblia diz que Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. A história continua com a descrição dos valentes do rei e algumas de suas proezas. Fala também daqueles que eram aliados de Davi
e de como seu exército crescera ao longo do tempo. Como Davi foi um grande homem, a Bíblia mostra que Davi acabou trazendo também pessoas grandes, pessoas nobres para perto dele. Em 1 Crônicas capítulo 12 e versículo 22, a Bíblia diz: diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Finalmente, o capítulo 13 relembra um outro momento histórico para a nação, o retorno da Arca da Aliança, para finalmente entrar na cidade de Jerusalém. O autor nos lembra brevemente que Saul não havia honrado a presença de Deus e que Davi estava determinado a conduzir a arca para a cidade de Jerusalém. Ele diz no versículos 2 e 4 do capítulo 13, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. A Bíblia relembra a história que já explicamos em outro momento de Uzá, como ele tocou na arca e como ele morreu. A Bíblia relembra também, como já vimos, a história da arca na casa de Obed-Edom, porque essas coisas aconteciam porque o Senhor havia dito a Moisés que apenas os sacerdotes levitas podiam tocar na arca. Aquele povo tinha esquecido essas ordenanças. Vamos ver mais na frente que Davi levanta o povo dos levitas mais uma vez para cumprir esses mandamentos. E o que o autor também quer lembrar nessa história é que se essa geração levasse a sério a santidade, levasse a sério os princípios de Deus, se eles considerassem a presença de Deus, assim como aconteceu na vida de Obed-Edom, a bênção do Senhor também estaria sobre a vida deles. A jornada da arca até Jerusalém vai continuar nos próximos capítulos, no próximo vídeo, onde a gente vai falar de 1 Crônicas 14 a 16. Deixe as dúvidas aqui nos comentários e até lá!